Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vamos ver como criar um campo para colocar tags. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que será implementado é o seguinte. Por exemplo, aqui eu tenho o campo e esse campo aqui poderia ser populado com informações vindas do banco de dados. Então aqui eu tenho o tag Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre. Posso colocar aqui, por exemplo, São Paulo, colocando uma vírgula, ele já coloca como uma tag, ou eu posso colocar aqui como Florianópolis, dando um Enter, e ele já coloca como uma tag. Eu clicando aqui em cadastrar, eu posso salvar no banco de dados como uma string, tudo separado por vírgula, ou eu posso criar um array, separando cada cidade em uma posição do array. Por exemplo, aqui eu tenho posição 0 Curitiba, Fortaleza, tudo separado, as cidades estão separadas por tag. Então aqui cada tag representa uma posição no nosso array. Então vamos ver agora como implementar o nosso campo para inserir tags. Para fazermos isso aqui, vou primeira coisa aqui no meu framework Bootstrap, indo aqui no framework Bootstrap, vou aqui em Get Started. Aqui em Get Started eu tenho a parte de download, vocês já podem baixar aqui o framework Bootstrap. Baixando este framework Bootstrap, vocês vão ter este arquivo aqui, então eu vou abrir ele. Quando vocês abrirem, vocês vão ter esses arquivos aqui, CSS, fonte, JavaScript. Eu vou copiar todos eles, CSS, JavaScript. O fonte eu não preciso, então o fonte eu não vou copiar. Vou copiar aqui e vou colocar aqui na minha pasta raiz. Eu já tinha uma pasta CSS, JavaScript, vou excluir e colei aqui. O nosso CSS, JavaScript do framework Bootstrap. Então aqui do Bootstrap eu só vou deixar o Bootstrap em mim, o restante eu vou apagar, não me interessa agora, só vou deixar o Bootstrap em mim.css, vou agora aqui no JavaScript e vou fazer a mesma coisa, somente eu vou deixar o Bootstrap em mim, o compactado. Já criei um arquivo index, vou deixar ele por enquanto aqui, vou fechar esse que eu havia baixado, Bootstrap, legal? Então, agora que eu já tenho o Bootstrap, vou aqui no meu index e o meu index está vazio. Então, eu vou voltar agora aqui novamente no Bootstrap, eu vou descer aqui para baixo. Então, foi essa estrutura que baixamos do Bootstrap. Vamos vir para baixo, descendo aqui. Temos o template básico. Eu vou copiar ele, vou clicar em copy, vou copiar e vou colar aqui nosso arquivo base. Primeiro, vamos alterar aqui no inglês, é PTBR, Português Brasil. Depois aqui, vou apagar este comentário. Aqui no título, vamos colocar, então, vou colocar selk/input tags. Agora, vamos ver se eu tenho Bootstrap em mim. Então, estou acessando a pasta CSS e depois o Bootstrap em mim. CSS e Bootstrap Me. Legal, ok. Vou apagar também essa parte relacionado ao Internet Explorer. Vou aqui dentar e aqui no body eu vou apagar esse H1, eu vou apagar por enquanto, vou deixar sem. E aqui ele está pegando o jQuery do Google API, portanto, para funcionar este tutorial você precisa estar conectado na internet ou baixar esse jQuery Me para o seu computador. E vamos ver aqui o Bootstrap Me.js. Acessando o nosso JS, temos o Bootstrap Me. Legal. Então aqui já está o nosso Bootstrap, já está incluso. Posso tirar esses comentários daqui. E agora eu vou montar uma estrutura básica. Vou voltar aqui no Bootstrap. Do lado direito aqui eu tenho exemplo. Vou abrir este exemplo aqui, vou abrir nova guia, vou clicar no botão direito, exibir código-fonte da página. Aqui vou copiar a nossa div container para organizar melhor o nosso site, ele vai estar todo o site dentro dessa div container.
Agora que eu coloquei essa div container, vou pegar agora o título aqui, a nossa div relacionada ao título. Já vou colar aqui, vou alterar para cadastrar cidade. Vou agora no Bootstrap Tag Input, então vocês podem acessar esta URL aqui. Então ele tem esse Bootstrap Tag Input. Coloquei aqui a URL com o tamanho da letra maior, então vocês podem qualquer coisa pausar o vídeo e copiar esta URL que está relacionada ao nosso tag input. Então eu vou acessar este site e já direto vou clicar aqui em download. Vocês já também podem acessar o site fazendo o download, vocês vão ter baixado este arquivo aqui. Então vai ser este aqui. Eu já vou descompactar ele, quando vocês descompactarem, vocês vão ter tudo isso daqui. Então, primeira coisa, eu vou aqui em exemplos e vamos ter esse arquivo index aqui. Eu vou abrir ele com Notepad++, e aqui ele está informando o que eu preciso. O primeiro, Bootstrap Me, eu já tenho, ó, nós já copiamos o nosso Bootstrap Me aqui, nosso CSS, já está incluso. O theme não é obrigatório, eu preciso este daqui, ó, Bootstrap. Eu vou copiar já essa onde ele está inserindo aqui o CSS, vou copiar e vou colar ele aqui. Colei aqui, então ele é um CSS, portanto ele vai estar dentro de uma pasta CSS, mas por enquanto eu preciso copiar. Vou precisar subir 2 diretórios e acessar o dist. Então vou subir um diretório e vou acessar o dist. E aqui está o Bootstrap Tag Input, é um CSS, ó. Documento folha de estilo em cascata, o CSS. Eu já vou copiar ele e vou colar aqui na minha pasta CSS, onde eu já tenho o Bootstrap Me. Ok, portanto, já o Bootstrap Tag Input eu já trouxe. Agora, como nós estamos no meu index, eu preciso acessar a pasta CSS e chamar este arquivo. Então, eu vou agora corrigir aqui. Acessar a pasta CSS e chamar este arquivo, incluir este arquivo. Legal. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Vamos descer aqui para baixo e vamos incluir agora o JavaScript. Está aqui embaixo. E vamos ver o que precisamos do JavaScript. Primeiro, ele informa que precisamos de o jQuery Me. Vamos ver se nós já temos o jQuery no nosso. Já temos o jQuery Me. Não preciso inserir mais, já está aqui. Vamos voltar novamente aqui. Ele solicita o Bootstrap Me. Vamos ver se já temos o Bootstrap. Também o Bootstrap Me. Legal. Agora só precisamos mais um arquivo. Os outros não precisamos. Então, só este arquivo que precisamos. Ó. O Bootstrap Tag Input. É esse JavaScript. Eu já vou copiar ele, onde ele está inserindo o Bootstrap. E vou aqui no meu, ó, já colar aqui. Aqui eu tenho o caminho, a mesma coisa, precisa subir um diretório e acessar o dist. Vamos voltar, então, aqui onde o que nós baixamos. Então, quando vocês baixaram, vocês tinham isso aqui. Eu vou no dist e agora eu preciso o JavaScript, tag input me JavaScript. É esse aqui, ó, o nosso arquivo JavaScript. Vou copiar ele. Como ele é um JavaScript, eu vou colocar na minha pasta JS. Legal? Então, isso aqui foi o apoio que eu utilizei, foi o que eu baixei. Agora, vocês só vão ter esse CSS, esses 2 arquivos, no JavaScript, esses 2 arquivos também. Esse do Bootstrap e esse do Tag Input que estamos utilizando. Voltando aqui no nosso index, precisamos informar que nosso JS está dentro da pasta JS. Então, vou colocar JS, salvar, e vamos ver agora o resultado aqui. Está assim. Se eu exibir o código-fonte da página, vamos ver se está funcionando. O me ele carregou, o CSS, o tag input também, o jQuery também, porque é externo, mas como eu estou conectado na internet, ele trouxe, que é o nosso Bootstrap Me, também carregou, e o Bootstrap Tag Input também. Legal, então ele está trazendo todos os arquivos que incluímos. Agora vamos criar o nosso formulário. Vou pegar aqui a tag form, vou informar para onde que eu vou enviar, então vai ser o nosso processa
.php. Em seguida eu vou colocar um método que ele vai enviar os dados, então vai ser através do método post. Já vou fechar aqui o form, a tag form, e aqui dentro da tag form eu vou colocar um label para colocar o título. Vai ser o cidade, dois pontos, e já vou fechar o label. Vamos ver agora como está ficando. Está aqui o nosso label cidade. Vamos criar agora o campo aqui. E nosso campo vai ser um input type. Vai ser do tipo text, porque vou inserir texto. Vou atribuir um name para o campo. O campo vai ser chamado cidade. Atribuir um name para o campo. Esse campo vai ser chamado de cidade. Vou fechar aqui o meu input, vou colocar 2BR para quebra de linha. Vou agora criar o botão input. Vou colocar type submit, porque vai ser de enviar, submit. E o value é o que vai aparecer em cima do botão, que vai ser o nosso cadastrar. Vou fechar aqui o input. Agora eu vou aqui no meu index. Eu quero este modelo aqui, por exemplo, se eu colocar aqui Curitiba, ele já vai me preencher Curitiba. Então, eu quero que ele fique desta maneira aqui. Para mim fazer isso, eu volto aqui no meu index, que foi baixado deste nosso tag input. Eu vou subir aqui para cima e vou achar esse nosso primeiro input. Inclusive, posso vir aqui, dar um Ctrl F e escrever input. Localizar o próximo. Está aqui o nosso input. Então, posso fechar aqui, porque eu sei que ele vai estar aqui próximo. Então, é esse input aqui. Eu somente preciso copiar esta classe aqui, copio e colo aqui dentro do meu input, do meu campo. Salvo. Agora venho aqui, vou dar um F5 e está aqui. Ó. Se eu colocar agora Curitiba e der um Enter, pronto. Ele já coloca como uma tag. Se eu colocar aqui São Paulo e colocar uma vírgula, a mesma coisa. Vamos mudar agora esse layout deste botão. Eu vou copiar aqui este modelo aqui, o vermelho. Então, simplesmente eu venho aqui, eu copio esta classe. Copio ela e coloco aqui no botão. Salvo. Vamos ver. Está aqui. Legal. Se eu colocar Curitiba, ele já colocou uma tag. Se eu colocar, por exemplo, São Paulo e colocar uma vírgula, ele já coloca uma tag. Legal. Então, vocês viram como foi fácil? Simplesmente eu incluí os tag input e aqui eu só coloquei minha tag e ele já está carregando. Agora que aqui está funcionando, eu preciso criar o meu processa.php. Vou criar novo, vou salvar como e vou salvar ele como processa.php, extensão PHP e já vou salvar. Vou abrir aqui o PHP, já vou finalizar aqui o PHP e vou receber através do método post os dados que estiverem no campo chamado, vamos ver o nome do campo, é o campo cidade. Já vou colocar aqui o campo cidade, ponto e vírgula, e aqui vou criar uma variável cidade, que vai receber os dados. Eu posso, inclusive, já colocar aqui um echo, e vou colocar aqui cidades em formato de string, porque ele vai vir em formato de string. Vou concatenar aqui e vou imprimir a variável cidade, e vou concatenar com uma quebra de linha BR, vou colocar aqui ponto e vírgula, vou salvar, vou atualizar aqui, vou colocar uma cidade, São Paulo, e vou colocar somente essas duas tags, essas duas cidades, cadastrar, e aqui podemos ver, ó, cidades em formato string, Curitiba e São Paulo. Você agora poderia estar salvando essas informações no banco de dados, no formato de uma string. Mas agora você quer transformar isso em um array. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um array
cidade. Será a nossa variável chamada array cidade. Eu vou utilizar o explode para mim explodir a variável e vou utilizar o que de referência? A vírgula, porque cada cidade é separada por vírgula. Então, eu vou utilizar a vírgula. Depois, mas agora, quem que eu quero separar em vírgula? Tudo que estiver dentro desta variável chamada cidade. Ponto e vírgula. Agora, para mim poder imprimir esse array, agora eu não posso dar um echo. Eu preciso dar um var_dump. Então, para mim poder imprimir um array, eu preciso colocar var_dump. E agora, o nome da variável. A variável se chama array cidade. Vou colocar aqui. Cifrão, colar o nome da variável, Ctrl S, vou vir aqui, tentar cadastrar. Ó, agora ele carregou em formato de um array, posição 0, posição 1. Legal, então já estamos imprimindo o array. Agora, como que eu vou imprimir essas cidades separadas? Então, eu vou colocar aqui, imprimir as cidades separadas. Para mim fazer isso, eu vou utilizar o for each. Eu primeiro pego o meu array, que tem as informações, é esse daqui. Depois eu utilizo as e vou colocar as chaves aqui. Então, as chaves será o valor cidade, só para sabermos fácil identificar. É o valor, é a cidade em si que eu vou imprimir. Abro aqui e aqui eu simplesmente coloco cifrão, abro cidade. Dois pontos, e vou concatenar. E aqui agora vou colocar o valor cidade. Vou concatenar com uma quebra de linha aqui, BR. Vou colocar aqui ponto e vírgula. Vou vir aqui em cima, só colocar um HR, só para separar da string do nosso array. Salvei. Vamos vir aqui agora, vou clicar em cadastrar. Podemos ver que agora eu separei Curitiba, São Paulo. Então, agora você poderia estar aqui inserindo no banco de dados. Aqui, ó. Poderia, cada fora aqui, inserir no banco de dados ou fazer qualquer coisa aqui. Então, aqui fizemos com que pudesse ser recuperados em formato de string, caso você queira salvar em uma string completa deste formato aqui. Agora, caso você quisesse salvar cada item separado, por exemplo, Curitiba separado, São Paulo separado, então você poderia estar criando esse array. Vou fechar esse index aqui e vou voltar aqui no index, caso você quisesse preencher com informações vindas do banco de dados. Então aqui vamos supor que ele estivesse vindo do banco de dados. Valores retornado do banco de dados, BD. E aqui poderia ser, por exemplo, uma string, cidades. Vou colocar aqui uma string, que será Curitiba, vírgula, Fortaleza, vírgula, e vou colocar aqui Porto Alegre. Essas três cidades. Salvei. Agora eu quero que essas três cidades sejam preenchidas nesse campo aqui, porque, por exemplo, atualmente eu atualizo, não vem nenhuma informação. Eu quero que essas três cidades venham como padrão. Então eu coloco aqui value, abro o PHP e já finalizo o PHP. E aqui eu coloco echo e o nome da variável que possui as informações. Copio, colo aqui, ponto e vírgula, salvo. Vou vir aqui e atualizar. Podemos ver que ele já carregou automaticamente Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre. Agora, se eu colocasse São Paulo, clicasse em vírgula, ele colocaria, por exemplo, Manaus, desse um Enter e ele colocaria também. Clicar em cadastrar, ele trouxe aqui em formato de uma string e aqui em formato de um array. Eu transformei essa string em array. E aqui eu imprimi cada posição do array separado. Isso aqui você poderia estar salvando no banco de dados cada cidade separado, ou aqui você poderia estar salvando uma string completa. Portanto, fizemos aqui o nosso campo para colocar tags. Só lembrando, caso você queira baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula, pode baixar através do link disponível abaixo do vídeo. Gostou do tutorial? Inscreva-se no nosso canal para receber mais tutoriais. Até o próximo tutorial.